Boa noite. Hoje, dia 4 de março de 2018, e estamos iniciando o nosso Univale Esportes deste domingo e com muitas novidades. Entre elas, o resultado da Chapecoense, empatando com o Internacional. Esse Internacional faz coisa. O Internacional já atrapalhou a vida do Avaí no primeiro turno, na primeira rodada, venceu o Avaí jogando lá no seu estádio municipal em Lages. O Figueirense agora também acabou empatando contra o Tubarão. E o Avaí saiu vitorioso nesse jogo contra o Joinville. Então, demonstra claramente para todos nós que o campeonato catarinense se avizinhava para se chegar com uma facilidade entre a Chapecoense e o Figueirense, disparar no campeonato. Eles estão deixando o Avaí crescer no campeonato. E eu confesso que, vendo o jogo hoje do Avaí contra a equipe do Joinville, a postura tática do Avaí me agradou bastante. Uma equipe que soube se fechar, soube sair para o ataque na maneira correta, abrindo o jogo pelos dois lados do campo, dando espaço para os seus laterais participarem. O Marquinhos estava no banco, acabou o Marquinhos depois entrando, e mais uma vez colocando a marca dele, que é um grande jogador, ninguém nega, mas que é um jogador que já está na fase de declínio, já está na fase de pendurar a chuteira, está na fase de abandonar a carreira, até por todos os problemas que ele teve, de contusão, cirurgia, a idade também pesa, mas o Marquinhos ainda é o Marquinhos dentro do Avaí, é a liderança que ele tem dentro do Avaí, e ele, quando entra, ele contagia todo o grupo de jogadores, e ele fez parte também desse bom resultado do Avaí diante da equipe do Joinville. Com o resultado da Chapecoense e o resultado do Figueirense, deixa com certeza o Avaí muito vivo dentro da competição, haja vista que o Avaí joga agora em casa contra o Hercílio Luz e depois o Avaí joga o clássico contra o Figueirense. A Chapecoense vai pegar o Criciúma, então vão se matar por ali. Então pode esquentar um campeonato que todo mundo já estava pregando, eu particularmente estava colocando como um campeonato que terminaria na quarta rodada do retorno. Já estaria definido quem seriam os dois clubes que iriam decidir o título de 2018. Mas é o futebol que nós apresentamos. Futebol sem qualidade, futebol hoje joga bem, amanhã joga mal. Inclusive hoje o Avaí se deu ao luxo de colocar dois jogadores, provocar cartão amarelo, para ficar pronto, ficar firme com todos os jogadores para o clássico que é na quarta rodada. E nesse programa desse domingo nós temos aqui a presença, como sempre, do seu Benício, que juntamente com o Kaká, e vamos discutir tudo isso, desses resultados, discutir também os acontecimentos da semana, porque nós tivemos nessa semana agora a apresentação do Aguinaldo no Clube Náutico Almirante Barroso. O Barroso está mexendo no sistema de gramado do seu estádio, até para o campeonato. Nós tivemos também a saída do Gama do Barroso vindo aportar no estádio Doutores de Luz, e tudo isso, então, nós vamos conversar aqui com os nossos convidados, começando aí já pelo Kaká. Kaká, essa apresentação do Aguinaldo, a saída do Gama, como é que você viu essa movimentação nos bastidores do futebol aqui de Itajaí? Boa noite, Kaká. Boa noite, Ládio. Boa noite aos amigos da TV Univale. Concretizou a informação que a gente trouxe já na semana passada, né? Que era o fim de contrato do Marco Gama com o Almirante Barroso e o anúncio oficial do Marcílio Dias, através das redes sociais, do Marco Gama como diretor, como superintendente de futebol do Marcílio Dias. Então, Marco Gama já está apresentado, vai ser sim funcionário do Marcílio Dias. Ele se diz ainda muito confiante e prestigiado, né, pelo Marcílio Dias, a grandeza que tem o Marcílio Dias e o tamanho do desafio que é para o Marco Gama assumir o Marcílio Dias. Então, essa definição do Marcílio Dias do Marco Gama, a gente fica agora na espera da confirmação do René Marques e parece que vai ter também a confirmação de um gerente de futebol já nesta semana.
E uma informação também, terça-feira vai ser apresentado aquele planejamento estratégico do Marcílio Dias de 6 anos, né? Então, portanto, vai ser uma semana importante para o Marcílio Dias, às vésperas da comemoração dos 99 anos. E também teve a apresentação do Parisi, que já passou pelo Marcílio Dias lá no Barroso. Exatamente. E aí, do lado do Barroso, né, o substituto do Marco Gama, que vai ser o Luiz Parisi, né? Luiz Parisi, então, portanto, substituto de Marco Gama. E era isso que a gente esperava, né? Que o Almirante Barroso também já rapidamente deixasse a casa em ordem, porque a saída do Marco Gama com certeza afeta e muito o Barroso. Porque lembrando, Marco Gama era quem estava à frente aí das contratações do futebol do Barroso, ele que chegou no ano passado já com o início da Série A do Campeonato Catarinense, infelizmente não conseguiu evitar o rebaixamento, mas conseguiu trazer alguns jogadores, tem influência no mercado paulista, então o Marco Gama é uma grande contratação do Marcílio Dias, mas uma perda muito grande para o Barroso. E aí o Peris a gente não sabe se vai ter a competência de substituir à altura o Marco Gama, lembrando que ele teve uma passagem em 2009 pelo Marcílio Dias e justamente a passagem dele marca o rebaixamento do Marcílio naquele ano. Seu Benício, essa troca, essa saída do Marcos Gama do Barroso vindo para o lado de cá do Marcílio Dias, essa movimentação dos bastidores, motiva o futebol de Itajaí ou ele cria uma rivalidade entre as duas torcidas? Boa noite, Ládio. Boa noite, Cacá. Boa noite, Univalde. Como o Cacá já frisou, o Parisi, ele já teve uma passagem pelo Marcílio. E, infelizmente, o Marcílio, naquele momento, caiu de uma terceira divisão do Brasileiro e caiu também do Campeonato Catarinense. Foram 2 rebaixamentos, não, seu Benício? Foram 2 rebaixamentos no mesmo ano. Foram 2 rebaixamentos no mesmo ano. Era o Parisi, que é do Rio Grande, né? Ele, inclusive, trabalhou com o Tite no início da carreira do Tite também. O Barroso fez questão de destacar o currículo do Parisi para a gente não ficar só batendo também nessa. Ele rebaixou o Marcílio. Então, assim, ele tem, nós estamos falando da realidade, né? O treinador da seleção brasileira. No comecinho da carreira, do Tite. Então, ele teve essa passagem aqui no Marcílio. O outro moço eu não conheço, não posso falar, Marco Gama? Mas tenho escutado boas referências sobre ele. Então... Mas essa mexida, esperamos que dê certo. Mas essa mexida, assim, ela mexe com as duas torcidas? Mexe com o mercado da bola? Mexe. Ela vai mexer e aí até porque o Gama está vindo com uma estrutura do Barroso, vindo para cá contratando jogadores, já deve estar com outro método de trabalho com o Marcílio Dias, até com o próprio René, como o próprio Cacá disse, o René não está oficialmente ainda registrado como funcionário do Marcílio Dias, mas se sabe que o René Marques deve ser o treinador do Marcílio. Então, mexe então? Já mexe porque já vai existir um clássico. Sabe onde que mexeu, seu Benício? Justamente na terça-feira, que estava confirmada a apresentação do Barroso, o Marcílio nas redes sociais anunciou o Marco Gama. Então foi no mesmo dia, o Barroso marcou a apresentação dos dois e aí na mesma terça-feira o Marcílio Dias, através das redes sociais, anunciou o Marco Gama. Então só aí já mexeu com as torcidas. Mexe, porque se deixar do jeito que estava, não atraía ninguém. Assim vai começar a reviver, embora o Barroso com um número menor, mas vai reviver aquela rivalidade. Já tem torcedor do Barroso, no momento do anúncio do Marco Gama, chorando, né? Ô, Marcílio deu chapéu, não sei o quê. Então, isso movimenta. Eu acho até válido, eu acho legal. Isso aí vai também dar uma vida nova para o Parisi, que vai ter que mostrar trabalho para que o torcedor esqueça o trabalho do Gama. Claro. E o Gama vai ter que porque mostrar a mais é ainda muito maior, no Marcílio. Né? Ele está acostumado a trabalhar sem pressão. No Marcílio, se perder 2, 3 jogos, já vira inferno. Ali tem pressão. Ali tem pressão. E é isso que o Marco Gama destacou já na apresentação do vídeo das redes sociais. É o que eu ia fazer a pergunta aqui. Por exemplo, o Marcos Gama, ele vem com uma responsabilidade maior ainda, da montagem de uma equipe do Marcílio Dias para subir a primeira divisão. Ele vem com essa incumbência. E aí vai ser cobrado. Não pode errar. Porque ele vem com toda a moral. Né? Então só se escuta que o cara Só que é competente. A gente teve o exemplo do René ano passado, porque apesar do René ter tido um insucesso de não subir e também ter trabalhado no rival Barroso,
ele meio que teve um respaldo do torcedor. Mas o Kaká, o René já pegou o bonde andando. Não, pois é, mas né? não subiu. E o torcedor meio que se abraçou com o René. Tanto é que o René está na boca do torcedor. O torcedor do Marcílio quer o René Marques. E o Marcílio, nós temos que também É uma entender... unanimidade, né? O René é uma unanimidade. Até porque, quem você vai botar como técnico do Marcílio? A gente também não tem um E mercado também, Kaká, nós favorável, temos né, que Lade? entender que o Marcílio só não subiu por detalhes. Talvez se o René tivesse chegado antes, vai saber. A gente sabe muito bem que o Marcílio não subiu no primeiro turno, não foi o campeão do primeiro turno, porque perdeu uma partida de casa para o Fluminense de Joinville. Então, e justamente esse Fluminense, no segundo turno, também tira mais 2 pontos do Marcílio. Lá em Joinville, em 0 Lá em Joinville. Então, por detalhes, né? Agora, o Benício e Eladio, para o torcedor que está acompanhando a gente, o detalhe é o seguinte, normal, Marco Gama é profissional, tá? Se vier uma proposta melhor de São Paulo, do Rio Grande do Sul ou do próprio mercado catarinense e for interessante para ele vai migrar de clube. Ele é profissional, ele não é torcedor do Barroso e nem vai virar torcedor do Marcílio. Isso é normal no futebol, até porque a gente tem no Rio de Janeiro, por exemplo, o Anderson Barros era diretor de futebol do Vasco e está no Botafogo. Rodrigo Caetano saiu do Vasco para trabalhar no Flamengo. então é normal, gente. Cargo de diretor de futebol no Brasil não é de torcedor, é de profissional. Não, como também o Paris. Não, ainda bem. Ainda bem que o Paris em 2009 agora está no Barroso, é normal, gente. Não, mas ainda bem que hoje os dirigentes, a torcida, estão entendendo de que esses profissionais que estão sendo contratados são profissionais. São aqueles que vivem o dia a dia dentro da sua função, dentro da sua profissão, e que tem a incumbência, principalmente hoje do Gama, como também do próprio Paris, é de observar e indicar alguns jogadores, juntamente com a comissão técnica, para reforçar o elenco. E não se sabe até agora, o quanto vai levar a levantar grana as duas equipes. Eu vi essa semana, acompanhando uma emissora de Blumenau, que o Beck lá na estrutura interna não está bem. Rachou, eles estão brigando. Isso é muito ruim. Isso é péssimo. Porque o metrô também já tem problema. Então, né, é uma pena. Para explicar o que o Benício falou, Eladio, rapidinho antes do break, o presidente do Blumenau, do Beck, com a associação do clube, eles romperam. Então, eles não estão falando a mesma língua. É meio que uma ditadura lá no Blumenau Esporte Clube. E aí tem problema de estatuto lá. E pelo que a imprensa falou, periga até o Blumenau não participar da Série B. Eu acho difícil, mas a situação está bem feia no Beck. Nós vamos entrar nesses assuntos aí no segundo bloco, até porque esse bloco agora já recebi sinal lá que está terminando esse bloco. Nós vamos ao nosso primeiro intervalo e voltamos na sequência, ainda falando a respeito desse projeto do Marcílio Dias, do próprio Gama chegando. E o Jânio, nessa semana que passou, o Jânio também andou falando aí na estrutura e num projeto do Marcílio Dias, que nós vamos falar logo em seguida no próximo bloco. Estamos de volta e nesse segundo bloco nós vamos completar esse assunto do Marcílio Dias. Inclusive o Jânio Flávio de Oliveira trouxe aqui, se não me falha a memória, foi na sexta-feira, ele me trouxe aqui a notícia de que o Marcílio Dias, porque eles dizem que é negócio, vou fazer uma campanha de sócio. Parece que o Marcílio Dias está fazendo uma coisa diferente. Ele está fazendo uma campanha de venda de ingresso antecipado, com participação na mídia. Kaká, tens alguma informação a respeito desse projeto do Marcílio Dias? Através das redes sociais, o Marcílio Dias já divulgou essa ideia de fazer um plano cooperativo com as empresas da cidade, principalmente com o empresariado que se diz marcilista, né, que talvez tenha desejo de apoiar o clube. Então, isso envolve a venda antecipada de ingressos e divulgação da marca através das redes sociais do Marcílio Dias, que tem quase 20 mil curtidas. Então, teria uma visibilidade legal também. Isso ajudaria o clube. Inclusive, tem informação aqui através das redes sociais de que a primeira empresa... Não foi divulgado o valores. A primeira empresa, eu já vi. Mas seria, por exemplo, de 10 ingressos, de 10 a 50 ingressos e também da visibilidade através das redes sociais. E a primeira empresa que já fechou, Marcílio divulgou, deixa eu confirmar, a Passos Pescados já está confirmada como apoiadora nesse Parece que novo é de Penha, formato. Né? Inclusive é de Penha, é da região, ou seja,
o empresariado da região que o Marcílio Dias atinge pode participar. E a informação, inclusive, que o Jânio tinha comentado através da rádio também, é que a ideia do Marcílio Dias, através deste formato de campanha, é de atingir um número médio de torcedores na Série B do Campeonato Catarinense de 3.000 torcedores, através das empresas cooperando. Então, é um projeto ambicioso. Eu acho difícil atingir esse número, mas seria muito legal ter o Marcílio com 3.000 torcedores em média durante a Série B. Eu vou dizer uma coisa para ti, Cacá, já passei por lá, conheço aquilo lá, acho uma boa ideia. Eu também acho, inclusive, acho essa ideia... Excelente ideia. Porque você melhor tira... do que sócio. Exato, tá? você tira aquela figura do sócio pagar R$19,92. Financeiramente, se der certo... E um detalhe é o seguinte, a Chapecoense tem um plano parecido com a Aurora. E, inclusive, a gente sabe que a Chapecoense lá no Oeste tem uma Aurora muito patrocina, forte. né? A Aurora patrocina e tem esse formato de cooperativismo, ou seja, o empresariado da cidade, lá do Oeste Catarinense, inclusive a Aurora, eles têm esse plano de levar os funcionários, através dessa cooperação, para o estádio, ou seja, isso valoriza demais o público, né? Nós tivemos... Não tem base de valores? Não foi divulgado valores. Não foi ingresso, divulgado valores. né? O número de ingressos. Seria de 10 ingressos, de 10 a 50. Mas o ingresso provavelmente deve ser em 40, torno de 50. R$30. 40, 30. O ano passado já era Até isso, pelo volume, né? Pelo volume deve ter uma tabela, né? Tem. De 10 a 50... Até 10 custa um valor. Esse de formato 10 a 50, seria para o primeiro turno do Campeonato Catarinense. Seria válido para os jogos em casa do primeiro turno. Nós tivemos... Então seriam então 5 jogos ou 4 jogos no primeiro turno. 4 ou 5 jogos, Em 2014, foi em 2013, 2014, nós tivemos o seguinte, fizemos com a Open Trade da seguinte maneira. A cada vitória do Marcílio, eles é que pagavam o bicho, e era uma quantia lá, parece, em torno de R$10.000, o empate era 5, só que eles ganhavam o direito de participar como patrocinador do clube. Naquele ano, a Open Trade não teve muita sorte, porque houveram várias vitórias e alguns empates. A campanha do Marcílio foi uma campanha razoável. E aí os bichos ficaram caros. Quem ganhou? A Open Trade, que foi bem divulgada, o Marcílio, que não precisou se preocupar em tirar dinheiro para pagar bicho, e os jogadores que levaram a vantagem. Quero salientar que a empresa pagou rigorosamente os bichos prometidos. Os prêmios. Tá? Então, funcionou daquela maneira. Vejo com muito bom olho isso aí. O que o Marcílio Dias oferece? É uma nova maneira de você convencer os empresários a investir no futebol. Ele está investindo o quê? Dando ao seu funcionário, dando ao seu o que o Marcílio oferece? Ingressos antecipados, de forma parcelada, e a divulgação no Facebook, nas redes sociais do Marcílio Dias. É muito interessante e a empresa vai poder presentear os funcionários, né? Porque ela vai ter ingressos antecipados já garantidos do primeiro turno do Campeonato Catarinense. O Cacá e o Eládio, eu não vejo com bons olhos as campanhas de sócio. Mas aqui não é sócio isso aqui. Não, mas não é, não. Você quer diretamente com a empresa. Com a empresa. Isso aqui é uma venda, venda de um produto. Entre o sócio e essa modalidade, eu vejo 1000% favorável a essa modalidade. Por que eu não vejo a campanha de sócio muito assim? Porque além de ser um preço irrisório, eles ainda, quando chega na metade do campeonato, que aí o clube não tem mais o que oferecer, mas que precisa daquele dinheiro, uma grande maioria abandona. Ô, seu Benício, mas do 19/19, o Marcílio Dias reabriu essa promoção até o dia 31 de janeiro desse ano, aí acabando forçando o torcedor a ficar de janeiro até o campeonato pagando 19/19, né? Também que o Marcílio Dias já vai ter aí uma certa quantia garantida, mesmo não tendo futebol, porque o torcedor vai pagar janeiro, fevereiro, março, agora abril, maio, sem futebol. O Cacá tem que saber se realmente está pagando, porque nós tivemos agora há pouco tempo a eleição do Conselho e eu não vi
o sócio participando, porque o número de sócio era bem irrisório. Eu sempre gosto de frisar assim, sócio-torcedor, inclusive é divulgado sócio-torcedor de vantagem, mas o que o torcedor tem que entender, e pelo menos que eu entendo como sócio-torcedor, é ajudar o clube. Porque o clube precisa dessa receita, sim, que o Marcílio Dias não tem de onde arrecadar, sim, a não ser das lojas, sim, mas que ainda acaba sendo pouco. Né? Para montar um time de futebol é muito caro. E fica muito mais caro quando você não tem o futebol. Né? Porque o Marcílio Dias vai ter que montar o time agora, para jogar a Série B no meio do ano. Então, e as despesas continuam, tá? Inclusive, o Lucas falou o seguinte, é mais difícil administrar o Marcílio sem futebol do que com o futebol. O futebol é mais fácil. O futebol você já sabe o que você tem que fazer. Agora é se reinventar sem ter o principal produto, né? É isso que é difícil. Alguma novidade sobre a data do aniversário do Marcílio Dias, festividade, alguma coisa pendente? Nós vamos ver nessa semana, vamos ver se conseguimos trazer alguém do Marcílio Dias para falar a respeito das comemorações dos 99 anos do Clube Náutico Marcílio Dias. Estamos aguardando os novos uniformes, que ficou para as vésperas do aniversário do Marcílio Dias, né? Então a gente já fica naquela expectativa da divulgação do novo uniforme, até porque a ideia do Marcílio Dias é fazer com que o torcedor passe o aniversário do clube com o novo uniforme, e eu acho que até é muito interessante você valorizar ainda mais a venda das camisas. Terça-feira, como eu falei, tem a apresentação daquele plano de estratégico de 6 anos do Marcílio Dias, o que também é importante. Então, esse mês de março vai ser muito importante. É na terça-feira, então? Eu estou sabendo que eu vi no site do clube que terça-feira tem reunião do conselho às 19 horas. Então, deve ser para tratar desses assuntos, né? Tem a ordem do dia, mas eu no meu aplicativo não consegui abrir a ordem do dia, mas tem a reunião do conselho 19 horas. Ô Eládio, nós temos aí pelo menos alguma noção de quantos sócios ativos o Clube Náutico Marcílio Dias tem? Um chute aproximado? Confesso que eu não tenho informação, mas... Chega a 100? Acho que chega a 100, mas chega eu prefiro não opinar porque não tenho informação. Deve chegar a 100? Olha, Eládio... Não sei. Nesse 19 era comemorativo a data. E era até dia 30 de janeiro, mas ele não divulgou também. Se eu disser qualquer coisa para ti que tem 100, tem 500, tem 1000, tem nada, eu estou te mentindo porque eu não tenho conhecimento. Até porque o Marcelo não divulgou também. Então a gente não tem conhecimento. E também agora não sei como é que ficou, porque quando o Mauro era o vice-presidente, ele, quando candidatou-se a vice, porque não poderia ter um vínculo comercial dele com o clube, ele estava fazendo esse trabalho de graça e não estava cobrando nada. Agora também, não sei se ainda é ele. Mas a informação que eu tenho é que ele continua colaborando com o Marcelo. E ele continua, e é ele que vai cuidar dessa parte porque era a empresa dele, né, que cuidava da parte do sócio. DataClick. Agora eu não sei, não tenho conhecimento. Quando eu estava lá, eu sabia quantos tinha. Quando nós estávamos terminando o primeiro bloco, vocês dois levantaram a tese aí do Beck, lá que está dando água. O que está acontecendo lá? É briga de batom, briga de vaidade? Houve um racha da parte de cima dos poderosos do Blumenau Esporte Clube. E a informação que eu tenho é que o presidente meio que rompeu com todo mundo e tem familiares em alguns cargos do Blumenau Esporte Clube. E a informação que a gente recebeu do pessoal lá de Blumenau é que eles não estão falando mais a mesma língua. A associação rompeu com o presidente e isso pode prejudicar muito o campeonato do Blumenau, principalmente se vai participar ou não. Acredito que vai participar, não vai abrir mão da vaga da Série B, mas a informação que a gente tem, e eu acreditava que o Blumenau vinha muito forte, mas esse racha na diretoria vai complicar e muito o planejamento de 2018 lá do Beck. Cacá, e vou te falar uma coisa, o futebol é caro, é complicado, se não vir unido, é difícil tocar. Esse é o grande problema. Esse é realmente a parte de vaidade entre a diretoria. Nós tivemos, Eládio. Às vezes até entre o departamento técnico, às vezes diretor que quer opinar, escalar jogador, que só atrapalha em vez de ajudar. Isso não é bom para ninguém. Nós tivemos esse exemplo em um ano retrasado, que o clube não subiu. Por quê? Porque rompeu todo mundo.
Só ficou o Zé O Carlos. Zé Carlos. O Zé Carlos é ruim? Não era ruim, mas o Zé Carlos ficou sozinho. Ficou o Zé Carlos e o Egon, né? Aí ele teve que se abraçar com o Egon. Mas por quê? Porque rompeu com todo mundo lá, todo mundo rompeu. Agora, quem tá Não quietinho... vou discutir né? Mas unido já é difícil, Separado, mais então. rachado. Agora, né? quem tá quietinho, a gente nem fala muito, é o Fluminense e Joinville, tá? Diz que vem com grana e não sei. Será? Não sei. Será? Eu recebi informação de que vem com dinheiro aí pra... Porque nem pra o investimento. Joinville tem, né? Mas, o Joinville não mas está bem tá financeiramente. Tá quietinho. Até que a gente nem fala do Fluminense. Às vezes, quando é bem quieto, é perigoso. E o Barra... Incomodou o Marcílio. Olha, o Barra, eu, inclusive, descarto a briga pelo acesso, tá? Olha, não quer? Eu acredito... Não sei se não quer, mas eu acho que a tradição pode falar mais alto. O outro, o Guarani. O Guarani a gente nunca pode descartar, né? O Guarani é o Guarani de Palhoça, foi convidado para jogar a categoria de base da primeira divisão, vai jogar o Sub-15 e 17. É porque eles são muito bons nesse assunto. Então, são clubes reveladores, aí foram convidados a participar, né? Então, se um clube já está com a base na primeira divisão... Ali eles são bons, Não tem espaço na Série B, então cuidado com o Guarani. Nós vamos a mais um intervalo e na sequência nós vamos falar exatamente sobre a montagem das equipes, a situação de cada clube que vai disputar o campeonato e teremos também, que tem que botar na mesa aqui também para discutir, que é o campeonato Sub-17, 17, né? 17. O Sub-17 que começa no dia 10 agora, próximo domingo começa o campeonato Sub-17 e isso já começa a dar despesa aos clubes que vão participar da competição. Sim. Nós vamos ao intervalo e voltamos em seguidinha para falar sobre esse assunto. Bom, estamos de volta e nesse nosso terceiro bloco nós vamos discutir. Eu conversei com o Carlos Crispim a semana passada e perguntei para ele sobre aquela liminar do Sub-23 do ano passado. E essa liminar vai a julgamento essa semana agora. Essa semana vai a julgamento. Isso pode mudar a história da segunda divisão? Porque o Marcílio me parece que não quer, ou quer. Marcílio é declarado contra o Sub-23. Sub-23. Agora... Quem que é o Sub-23? Barra? Alguns clubes querem. Barra. O Barroso, até antes de a gente ficar mais próximo da Série B, declarava favorecimento ao Sub-23. Agora não publicamente, mas o Barroso tem uma leve inclinação também ao Sub-23. Inclusive o Marco Gama defende o Sub-23, né? Eu não sei como é que vai ser dentro do Marcílio, porque o Marcílio não quer. Agora, do lado verde, gostariam de continuar com o Sub-23. Tá, e se a juíza determinar que vale o que está no regulamento e não aquele acordo lá da liminar que veio da Sindicato dos Atletas, porque foi o Sindicato dos Atletas que entraram com a liminar, porque estava cerceando o direito do atleta acima de 23 anos para trabalhar. E aí, então, ele ficou lá, então vai ser julgado. Os argumentos contra o Sub-23 são mais fortes do que os argumentos a favor. Então, eu acredito que a gente nem fale mais disso, porque deve cair por terra o Sub-23. Mas tem um detalhe nisso tudo, que quando a federação faz um regulamento, ela tem por obrigação de que esse regulamento vala por 2 anos. Mas só que ele está sob júdice. Mas ele está sob... O código do contribuinte... Tá, mas está sob júdice. O consumidor exige isso. Mas está sob júdice exatamente em função... Mas eu digo que ele também tem se a juíza determinar... Que... Se a juíza determinar que não vale o Sub-23... Mas o Eládio, só ficou o Sub-23 até o final do campeonato porque os clubes se reuniram e decidiram pelo acordo de cavalheiro. Por ele também. Porque senão caía. Porque senão liminar, né? Tá ali aberto. E eu acho que, inclusive, eles não usaram a liminar. Eles usaram o seguinte, nós sentamos, discutimos e aprovamos Começou assim, termina assim. Foi o acordo de cavalheiro. A liminar está aí. Mesmo com essa liminar, nós, em acordo de cavalheiros, nós vamos discutir o 23. Vamos manter o 23. Então, com aquele mesmo limite de jogadores acima do 23. Independente do que está lá no gol. Porque se com a liminar, estaria paralisado e poderia escrever. Para o bem do campeonato catarinense, na segunda divisão, o que vocês acham?
Liberado, tem que ser liberado, porque a experiência no passado foi ruim. A Série A já liberado já é ruim, a Série B liberado já é ruim, imagina limitado com o Sub-23. Claro que alguns jogadores se destacaram, Rafael Campos, por exemplo, Sub-23, um excelente goleiro, inclusive Marcílio Dias sonha com a contratação dele de novo para esse ano, mas eu acho que para a gente destacar um ou dois Sub-23, eu acho que não vale a pena. Não, mas eu defenderia a tese do 23, se nós tivéssemos no futebol brasileiro, todos os clubes, uma estrutura de base. Se você não precisasse contratar o Sub-23. Exatamente. Se você tirasse da sua base. Exatamente. Aí se sim, você aí tivesse, vale. se você tivesse essa estrutura de base para você aproveitar esse produto que você criou, que você alimentou, que você produziu, aí está válido. Mas só que nós temos aqui. Nem o Guarani de Palhoça tem. Não, mas o que nós temos hoje? Teve que contratar. Não, mas o Guarani de Palhoça, o Barra, dos times da segunda divisão, acho que é só esses dois. Eles têm calendário o ano inteiro. Eles treinam o ano inteiro, eles giram jogadores o ano inteiro. Mas não tem a qualidade para ter um time sub-23. Não, tudo bem, mas eles produzem esses jogadores. Os demais, o caso do Marcílio, o Marcílio termina o campeonato, aqueles jogadores que recebem um salário ou uma ajuda de custo, esses atletas são dispensados porque não tem mais competição para ele. Não tem mais. Agora, esse 23, você teria a tua base, você sai dali para disputar com o seu time principal. Aí sim, aí eu concordo contigo. Então você teria essa condição. Agora, essa falta de estrutura na base de todos os clubes pequenos, aí você tem que abrir mão, porque senão o campeonato fica uma porcaria. Só um detalhe, lembrando também que a Série B já emenda com a Série A do ano que vem. Ou seja, os dois que subirem, se realmente tiverem esse time limitado com o Sub-23, já entram muito prejudicados por uma Série A de Campeonato Catarinense, que é muito mais difícil do que a Série B. Então, se você tem um time essencialmente Sub-23, você está ferrado para jogar a Série A ano que vem. Agora, eu vou te ser bem sincero, eu não concordo nesse pensamento contigo, porque jogador top, eles não vão poder contratar. Mas talvez aí um veterano de 30 anos seja melhor. Que já deu o que tinha que dar. E aí enche de velho, chega na primeira divisão ano que vem. Se eles virem com esses caras, nós tivemos o exemplo, embora ter feito um bom campeonato, no meu entendimento, o Barroso. Mas tem também o Tubarão. Temos agora, o Tubarão é exceção, mas estamos vendo agora, mas o Marcílio tem o Tubarão já vinha fazendo o trabalho há muito tempo. Mas não é o que o Marcílio quer. Agora nós quer. Temos vendo o Ercílio Luz, mas não é o que o Marcílio não quer. Tá bem. Mas o Marcílio tem que se inspirar em clubes de sucesso. Mas o Tubarão, o Cacá, o Tubarão já vinha fazendo o trabalho há muito tempo. Ele já não... Quando ele, às vezes que ele não subiu também por detalhe, porque ele tinha um bom time, tinha uma estrutura por trás, mas estava levando azar. Entende? Mas também não é lá essas coisas. Mas tá? E o Brusque, seu Benício? O Brusque também teve uma Série B recentemente que continuou. Mas tem que se esperar nesses dois clubes, no Brusque e no Tubarão, que são o futuro do campeonato. Mas, Cacá, tu é muito novo e eu vou te falar uma coisa. O Brusque só caiu. Porque teve armação. Foi uma sacanagem. Porque o Brusque era um dos melhores times daquele momento. Mas, seu Benício, o que eu quero destacar a sujeira foi tanta que derrubaram o clube. São dois times que vieram da Série B, que passaram pela segunda divisão e que estão se fortalecendo na primeira. É isso que eu quero dizer. Porque, infelizmente, 2 dos 5 pequenos vão cair todo ano. Um outro detalhe aqui, até para engrossar Você tem que ser um dos 3 que ficam. Até para engrossar um pouquinho mais essa discussão aqui, é que a federação está preocupada com isso. E a federação está incluindo a Copa Santa Catarina após a segunda divisão e os 5 primeiros colocados da segunda divisão. Se não me engano, são 6, Telade. 6. Os 6 primeiros colocados da segunda divisão poderão participar da Copa Santa Catarina. Então você tem de junho, você vai até praticamente dezembro. O Eládio, você tem um calendáriozinho mais... E aí os 2 que subirem já emenda a Série A do Catarinense. Tem que entender
que ela também está fazendo isso, porque o ano passado a Copa Santa Catarina, no meu entendimento, foi um fracasso. Não. Foi só 4. Não, mas tudo bem. Mas só, por politicagem. Agora esse ano. Pois é. Não, Politicagem. Aí esse ano. Mas eles tiraram Não. Tiraram o Marcílio eliminaram a Dias da Série Copa B. Santa Catarina. Mas Tiraram é- o Marcílio Dias da Copa Santa Catarina. Mas agora não. Tu vê agora. Então eles estão vendo que são obrigados. Não, né? vê a situação agora. Tu acha que o Figueirense, o Avaí, o Joinville, eles vão ter interesse em participar? Talvez o Joinville, mas o porque Joinville está que se tá com apequenando. problema da- Porque está se apequenando. Não, mas eu quero. Só ele, os outros só o não. Joinville. Mas eu quero né? colocar, ô Benício, a situação hoje é como você falar Champions League, você falar nessas competições aí que gira granas vultosas. A Copa do Brasil passou a ser uma coqueluche para todo mundo. O Tubarão entrou como afogadilho lá na Copa Santa Catarina. O Joinville não deu bola para a Copa Santa Catarina, até porque o Joinville já estava pelo ranking. Aliás, Joinville que se cuide, porque daqui a pouco o ranking não chega Exatamente. mais. Né? Aí o que aconteceu? O Tubarão entrou. O Tubarão ganhou o primeiro jogo, botou quase 1,5 milhão no bolso. Não, mas só que Ládio... Então tu vais pensar agora em botar o teu time nessa Copa Santa Catarina para brigar. Aí se não vier Figueirense, se não vier Avaí, se não vier... A motivação é ser campeão para ir. Você está falando assim, friamente, que você não tem conhecimento de estar lá dentro do clube, que ele ganhou 1,5 milhão, tá. Mas ele, para disputar uma Copa Santa Catarina deficitária como é, ele gastou também um monte de dinheiro. Mas o Benício, o clube de futebol, ele vive de competição. Sim, Você não pode fazer um time para jogar só 3 meses. Não pode fazer. Tu acha que o Marcílio, por exemplo, que é um time de 99 anos, é claro que ele tem uma caminhada maior do que um Metropolitano de 13, 14, de que um Brusque, de que um Barroso que surge agora. Claro, a dívida dele também é maior. Mas tu acha que essa dívida do Marcílio foi feita de más administrações e de elementos que roubaram? Só? Não. Foi também na participação de competições que foram deficitárias e cada ano vai aumentando. Mas o Benício, eu tenho uma outra visão. É só um detalhezinho. Você sabe que hoje, para você colocar um time na segunda divisão, o mínimo, ainda para passar sede, é 100 mil. O mínimo, para passar sede, para não ter água para tomar lá na beirada do campo. Sem retorno, né? Não, é 100 mil em 30 dias. A cada 30 dias você tem que arrumar 100 mil. E sem retorno, né? E olha lá, né? Não, eu estou chutando lá embaixo. Estou chutando sem água. Agora, põe 3 meses, põe 3 anos, que é o que o Marcílio está na Série B, preso na Série B há 3 anos, né? Por incompetência, claro, mas está preso na Série B. Então, prejuízo é muito ruim. Não, na verdade é 2, né? Não, mas não, vai o terceiro ano agora. Então, é um prejuízo, né? Ele teve um com o Zé Calo, teve um com essa com diretoria eles e agora aqui, de novo. E agora tem a terceira Agora, vez. eu tenho outro pensamento. Ao invés da Copa Santa Catarina, eu acho que a Federação Catarinense de Futebol, assim como fez a Federação Gaúcha e a Federação Paranaense, aumentar o número de clubes na primeira divisão. Já passou da hora de Santa Catarina ter 12 clubes na Série A. Porque o nosso interior está muito forte, a gente já comentou sobre isso. Por exemplo... ele toda a vida foi forte. Não, justamente, só que agora a gente talvez tenha uma imagem mais clara. Tubarão e Brusque mostra uma força muito grande, inclusive tomara que Tubarão e Brusque algum consiga o acesso à Série C do Brasileiro, seria muito bom para o futebol catarinense. Nós temos o Marcílio Dias, que está só esperando a hora de chegar à Série A para mostrar também competência, finalmente mostrar que é grande. Nós temos o Barroso também, que vai querer fazer igual ao Marcílio porque é rival, Metropolitano, Blumenau. Então, eu acho que já passou da hora de a gente valorizar o nosso futebol numa primeira divisão mais forte. Aí porque eu concordo. A gente só tem 10 clubes por causa dos 5 grandes. Eu concordo contigo. E nós temos 3 clubes na Série D. Aí eu concordo contigo, porque... Nós temos na Série D o Tubarão, o Internacional e o Brusque. Então, na Série D, pleiteando para ser. Se o Tubarão fica mais ou menos equilibrado com os 5 grandes, o Brusque também, nós vamos ter só mais uma vaga, né? Para permanecer. Para permanecer na primeira divisão. Nos 8, que são os que não caem.
Exatamente. Aí fica complicado, Mas, tem razão. mas, porque Benício, os dois que chegam, já chegam com inferioridade. Imagina se chegam com sub-23, aí ferrou demais. Mas aí em janeiro eles têm que montar um time. Mas, Benício, o detalhe é o seguinte, nós temos que achar uma maneira de o futebol ter sequência. Tu pode correr do Iapoque ao Chuí, os campeonatos regionais, Eládio. não muda muito não. Eládio. Os campeonatos regionais não mudam muito Agora, não. Grêmio Internacional aqui é Figueirense, Chapecoense, Avaí, lá o Cristiano está na Maré, tu vai para Paraná a mesma coisa, tu vai para São Paulo agora não muda. Eu vou te dizer uma coisa, Eládio. Só tem uma maneira de mudar, no meu pensamento. É uma base forte. Porque mas essa base forte, Benício... E vai envolver dinheiro. Essa base forte que você quer aí, custa no mínimo R$500 mil por mês. Mas não tem outro caminho a não ser uma base forte. E falta a união dos clubes pequenos, né? Os clubes pequenos, eles não têm união, eles não falam a mesma língua. Não quer. Porque assim, quando um clube pequeno chega a uma primeira divisão e se fortalece, como é o caso do Tubarão, esquece das raízes, esquece que já foi Série B, esquece que teve dificuldade, esquece que é difícil se manter numa primeira divisão. Então esse é o problema. Ele está preocupado com ele. Com ele. Se eu estou bem, dane-se o resto. E vai ser o Marcílio amanhã, e vai ser o Metropolitano depois, vai ser o Barroso também. Mas não é por aí. Diferente do pensamento do Sandro Palaoro, ex-presidente da Chapecoense, que se preocupava com os times pequenos, principalmente quando ele era presidente da Associação de Clubes, né? Ele que tirou a Chapecoense do cenário pequeno para ser um time grande do futebol catarinense. Olha, esses três blocos passaram rápido e eu já estou me dando quente esse primeiro bloco. E antes dele ser o presidente da associação, fizeram uma modalidade de campeonato e foi o único que votou com os pequenos. Exatamente. E prejudicava os pequenos. Então nós vamos ao intervalo e na sequência vamos aí com a tabela, os resultados. O Kaká estava triste pra caramba aí, daqui a pouco deu alegria, começou a sorrir, mas vamos ver na tabela. Segunda virada sofrível. Por que desse sorriso do Kaká? Vamos ao intervalo e voltamos então já com a tabela e os resultados do que aconteceu nesse Brasil afora. Vamos lá. Bom, estamos de volta já nesse terceiro bloco, onde vamos apresentar aí a tabela e os resultados dos jogos que aconteceram na semana. Mas antes disso, eu quero mandar aqui um abraço ao meu grande amigo Augusto. O Augusto, que é filho do Emerson, que está aqui junto com o papai, aqui nas câmeras. O Augusto está aqui curtindo o nosso programa. Um abraço, Augusto. Ô, Eládio, deixa eu aproveitar o momento abraço. O Chocolate, o torcedor do Marcílio está acompanhando a gente, ele manda uma sugestão aqui que o Marcílio deveria aproveitar a Volvo Ocean Race para divulgar a sua marca. Totalmente válido o chocolate, inclusive. Vou propor ao pessoal do Marcílio Dias para que realmente façam isso, né? Porque o mundo inteiro vai estar olhando para o Marcílio Dias. Parece que tinha alguma coisa. Para Itajaí, poderia estar olhando para o Marcílio Dias. Tem uma dimensão internacional. Com certeza. Né? É a maior regata do mundo, né? Não só o Marcílio quanto o Barroso deveriam Barroso também, aproveitar. Né? Aí, o Atlético Itajaí, então, os três clubes deveriam aproveitar. E teve também uma brasileira, Martine Grael, que uma das pernas, ela... A última agora em Auckland. Foi a primeira vez que uma brasileira venceu a perna do Axel Nobel. Então vamos aos resultados. Quero ver por que o Kaká está tão sorridente nesse jogo. Olha, já botaram lá direto aqui, já. Campeonato Carioca aqui. Campeonato Carioca, jogo no sábado. Bangu 1, Portuguesa 1. Flamengo 1. Seu Benício deve estar triste. 1-0. Betinho também. Agora o Eládio. Botafogo jogou melhor. Seguinte, gol do Flamengo impedido e o gol anulado do Botafogo estava legal. E o Botafogo jogou melhor do que o Flamengo, embora a superioridade do Flamengo em termos financeiros E na sequência, do domingo aqui, Nova Iguaçu 1, Madureira 1, Cabo Friense 1, Macaé 0, Fluminense 2, Volta Redonda 1. E esse resultado, por isso que o Kaká está sorrindo. Vira. Vasco 4, Boa Vista 3. O Boa Vista estava vencendo, né? O Vasco abriu 1-0, o Boa Vista virou para 2-1, o Vasco empatou, Boa Vista na frente e o Vasco virou 4-3. Quem está bem agora nesse retorno também é o Fluminense. Aí o Campeonato Paulista, 100%. rodada de sábado, RB Brasil 0, São Bento 0, Santo André 0, Botafogo 1, Novo Horizontino 3, Ituano 2. Tudo. Jogos desse domingo, Santos 1, Corinthians 1,
e Linense 1, São Paulo 2. Perdia de 1 a 0. Teve que virar. São Paulo. No Campeonato Gaúcho, São Luís 4, Cruzeiro 1. São Luís é lá de Juí. Juí. E Novo Hamburgo 2, Brasil de Pelotas 1. Pronto, vê, né? Um time de Série B do campeonato. E o Avenida nacional. aí, ó. O Avenida ganhou o Caxias, sensação do campeonato. Avenida 1, Caxias E 0. o Caxias incomodou Clóvis. bastante até agora, né? Caxias mostrando ser um exímio cavalo paraguaio, né? Juventude 0, Grêmio 2. Não cai mais. São Paulo 0. Ah, não ia cair, né? São difícil. Paulo 0, É o- Veranópolis também 0. Mas tinha Colorado gostando da situação do Grêmio, né? Ah, isso sempre. O Né? Colorado vai jogar amanhã? E no Campeonato Catarinense a gente vê algumas surpresas. Tá? Ercílio Luz 1, Brusque 2, não é surpresa. Virada, hein? Concórdia 2, Virada. Criciúma 5. Eu acho que a goleada é que foi muito pesada. 5-2 foi muito pesada. Mas mostra Criciúma sendo Criciúma e Concórdia sendo Concórdia. Agora, as zebrinhas começaram ali, ó. Internacional 0, Chapecoense 0, jogo lá em Lages. Joinville, esse aí é um jogo que o Avaí jogou muito bem, mereceu o resultado. Joinville 0, Avaí 2. E Figueirense empatando com o Tubarão em 0-0. O que eu vejo aí é o seguinte, que com essa rodada de hoje, Olha só a classificação. botaram 3 no Pairo É. para a decisão. A classificação após o fechamento da rodada, o Figueirense lidera com 25 pontos, seguido da Chapecoense 24. Eram 6 pontos a diferença entre Chapecoense e Avaí, baixou para 4 pontos, Avaí está com 20 em terceiro lugar. E eles têm confronto Um direto. detalhe, o Joinville. Avaí, só rapidinho lá, desculpa te cortar, o Avaí ainda tem um jogo direto com o Figueirense no Scarpelli, com o Chapecoense. Chapecoense na ressacada, e ainda temos Figueirense e Chapecoense enfrentando, ou Também, seja, o Avaí também. pode depender só de si para estar na final. E o Joinville está na quarta colocação com 16. Parou por ali. Ele Brusque fica está na quinta colocação com 14. Tubarão 13 na sexta posição. Criciúma já subiu para a sétima, está com 12. Concórdia está na oitava com 10. Ercílio Luz também 10 na nona. E na lanterninha, a equipe do Internacional com 8 pontos. Acho que o que ali- Internacional já praticamente Eu acho que carimbou. ali vai ficar brigando Os três, né? Criciúma e Figueirense e Acho que Concórdia Joinville e seria Inter de Lages. Nós temos quinto lugar. alguns detalhes no campeonato. Nós temos vaga para a Copa do Brasil, porque o Jack não está garantido. O Jack no ranking nacional pode ser que não conquiste a vaga, então tem que ficar bem ranqueado no campeonato estadual. Mas eu acredito então que o Joinville preocupado com a vaga na Copa do Brasil e com o rebaixamento a gente tem claramente Concórdia, Ercílio Luz e Inter de Lages, né? É uma pena. E ali vão ficar brigando Criciúma e Joinville, porque o Criciúma está em ascensão, né? O Criciúma pode E pegar ali uma vão colocação ficar melhor. brigando pelo quinto lugar. Agora sim, o Ercílio Luz perdeu um jogo fundamental, que foi perder em casa para o Brusque. O Brusque foi perfeito na rodada, venceu. Ali foi péssimo pro Ercílio. Péssimo para o Ercílio. Além do jogo ser em casa, era um confronto direto. O Brusque poderia estar no rebaixamento hoje, né? Então, o Ercílio Luz pode ter cavado o seu rebaixamento na rodada de hoje. Não vejo muita a derrota. Vejo o placar meio elástico. Elástico, Mas eu vejo uma normalidade o Concórdia perder para o Criciúma. Eu falei... Criciúma está mal, mas é o Criciúma. Eu falei semana passada que o Mauro Ovelha não perderia para o Criciúma. Foi. Mas a gente já vê o trabalho do Argel Fux, né? Argel. Que apesar de ter... O Argel acho que estava suspenso hoje, né? Estava. Ontem, o jogo foi ontem. Estava suspenso, mas a gente já vê que Mas é tá lá, outro né? trabalho de apagar Tá incêndio. Realmente já pegou o extintor e já jogou lá no elenco, porque esse 5-2 foi fundamental para o A Criciúma começar tendência arrancar. dela agora é subir, tá? O Argel projeta 4 vitórias, essa foi a primeira. Tá, e quando nós estávamos aqui, antes de chamar a tabela, e o bloco anterior, nós estávamos discutindo aqui que o senhor Benício estava colocando que a salvação é você ter uma boa base, você ter uma base sólida. É lógico que todo mundo sabe que isso é o fundamental. O futebol, ele surgiu ao longo dos tempos, antes da Lei Pelé, quando eu me profissionalizei no Marcílio Dias, porque quando eu assinei o meu primeiro contrato com o Marcílio Dias para jogar o campeonato infantil, eu já fiquei vinculado ao Clube Náutico Marcílio Dias, o meu registro já estava na CBF, na Federação e na CBF. E era um contrato de 10 anos. Não, era contrato, eu só poderia sair do clube com 10 anos. O passe era do clube. Mas 10 anos de contrato profissional. Profissional. Tá? Eu lembro disso. Então, hoje não tem mais isso. Não. E agora nós estamos já, no dia 10, começa o campeonato da Sub-17 da segunda divisão. Alguém desses clubes da segunda investiu?
Até porque nós tivemos aqui, já discutimos esse fato. Tem o... Não, nós já discutimos esse fato. Guarani. Não, mas nós já Só que o discutimos. Guarani não só o tá- Guarani vai para a primeira. Guarani vai né? pra primeira. Nós já discutimos esse fato, o Guarani vai para a primeira. Alguém mais investiu? O O Beck Barra. investiu? O Barra investiu? O Barra parece que tem um trabalho bem feito nesse sentido. Tem um trabalho, só que a O Barroso gurizada, diz que a gurizada tem. não é da região. Ô, gente, tem mas esse nós trabalho temos- da base, mas a gurizada... Nós temos 90% falando- Mas Mas independe, da né, região. Cacá? Independe. mas Se eu nós tenho, temos- se eu nós tenho uma estrutura, se tiver um garoto que jogue, que more na Redondeza, ou more no Brasil, ou more fora do Brasil, que quer vir para cá para jogar no meu time, vai vir. Se eu Agora, tiver estrutura para manter ele. Eu Cacá. vejo o Barroso com bons olhos na base. O Barroso Cacá, vem fazendo um nós bom trabalho. estamos vendo Mas ainda aí- é Tu cedo. achas que o Barroso está melhor preparado do que o Marcílio? Sim, na base sim. Na base? Na base sim. Ô, Cacá, Já é um trabalho a longo prazo já. Desde nós que o Barroso estamos começou. esquecendo, Cacá, que a gente não tem tocado aqui, e aí vocês melhor do que eu, porque vocês estão dentro da área o dia todo, o Camboriú. Ninguém tem falado no Camboriú. É outro que Tá morto? É outro que tá... Não. Não tá morto, mas eu acho que corre por fora. Eu acho que... O Camboriú vai ser aquele mesmo, assim, ó, é aquela verbinha que tem, natural e normal, que vai ser fazer, que eles vão lá e buscam. Eu não vi nenhuma notícia a respeito que o Camboriú deixou de pagar funcionário, deixou de pagar jogador, deixou que tivesse problema. O Camboriú, ele faz a coisinha da sua O maneira. Camboriú sempre fez o feijão com arroz. sempre, Desde que foi sempre. fundado, faz o Independente. feijão com arroz. Só que assim, infelizmente, é o que eu falei no outro bloco. Eu acho que a tradição vai falar mais alto. Eu acho que o campeonato vai ficar visado no Marcílio e no Barroso. Ô, Cacá, também nós temos que entender que é um time que não tem lá uma grande torcida, que também não cobra muito, então eles trabalham bem né, O feijãozinho bem com arroz. tranquilo. Como é que foi o Camboriú ano passado? Quando chegou no mata-mata, na semifinal, Sim. perdeu em casa e perdeu fora para o Ercílio Sim. Luiz. Mas pode ver, não, ninguém quebrou alombrado, ninguém fez isso, Não, fez aquilo, e né? o detalhe é o seguinte, o Camboriú pode ser esse time também, o Camboriú pode classificar, o Camboriú tirou a vaga do Guarani de Palhoça no Sim, passado, então o sim, Camboriú pode tirar a vaga sim, de alguém. sim. Não vejo como favorito ao acesso, mas pode estar na semifinal. No primeiro turno ele ficou na frente do Marcílio. Exatamente, esse é o perigo com o Camboriú. É. Vai fazer o feijãozinho com arroz, pode chegar, não vejo favorito como acesso, mas pode tirar a vaga. Pode tirar a vaga de algum clube. Sobre Não o Barroso, sei só como pra- é que está o metrô, eu sei que antigamente, o ano passado não estava bem. Eles estavam brigando também. Eu só queria completar o da base. O Barroso tem um trabalho um pouquinho há mais tempo que o Marcílio Dias e já revelou jogadores E é o interessantes. técnico, o técnico trabalhar lá, né? O Teco É o coordenador. É coordenador. Treinador? Permanente do Barroso. O Barroso já mandou jogadores pro Vasco, pro Flamengo, pra Figueirense, então, para fazer aquele intercâmbio, né? Então o Barroso tem esse trabalho um pouquinho mais O tempo que o técnico já Marcílio trabalhou Dias. no Marcílio também. Já trabalhou Com no o Paulinho, Barra com o também, Paulinho. tem passagem então aí no Barra, futebol catarinense da no região. Barra. Então, por isso que eu vejo o Barroso um pouquinho à frente do Marcílio Dias, mas como eu falei, o Marcílio Dias tem um projeto a longo prazo. Não, o Marcílio vai é apresentar um planejamento estratégico. O Marcílio quer ser grande, o Marcílio quer honrar o que todo mundo fala, o Marcílio Dias é grande. Querem fazer esse planejamento para o Marcílio Dias ser grande. Então é questão de a gente observar e dar tempo também. Só que assim, ó, tem que subir. Não dá mais para ficar na Série B. Olha, Tem que Cacá, subir. esse domingo passou rápido, hein? Três blocos, passou muito rápido. O seu Benício hoje estava bem afiado. Quero agradecer ao seu Benício. Muito obrigado por ter participado mais uma vez aqui com a gente nesse nosso programa. Cacá também. E dizer que amanhã estaremos de volta aqui com o Unisport. Eu tenho mais um abraço para mandar. Esse Manda, aqui já é manda telespectador a tempo, o Ricardo Fabeni. Ô, Ricardo. E ele Ricardo mandou aqui, ó, Fabeni. bom programa, Kaká, teu Vasquinho levou sorte hoje, kkkk. Pois né? Mas Duas viradas. O Ricardo é flamenguista. Flamenguista. Tá zoando. Agora, virou pra cima do Macaé 2-1 no final e virou hoje também no É finalzinho. flamenguista, mas também é Marcílio. Bem mais Marcílio. Bem mais Marcílio. Faz a dobradinha. Um abraço e até amanhã com o nosso Unisport.